Olá, sejam bem-vindos ao Entre Clínicas. Hoje a gente vai falar sobre displasia coxofemoral e por isso eu recebo aqui no estúdio Qualitas, em Campinas, no interior de São Paulo, o professor e doutor Everton Regonato. Obrigada, professor, por participar do Entre Clínicas com a gente hoje. Obrigado. Professor, então eu queria começar perguntando como saber se um tem a displasia e quais são as classificações? Bem, para nós diagnosticarmos displasia, nós temos que associar o método clínico, então a avaliação clínica desse paciente, e juntar a avaliação clínica com a avaliação radiográfica. E a avaliação radiográfica, existem vários métodos que nós podemos fazer, mas a avaliação clínica associada com a avaliação radiográfica. A confirmação da displasia só é mediante a avaliação radiográfica. E com relação aos graus, nós podemos ter cães que não são portadores de displasia, cães com displasia em grau leve, cães com displasia moderada, cães com displasia grave e cães com displasia em grau avançado, um grau severo da displasia. E qual que é o melhor método, então, para diagnosticar a displasia? A radiografia convencional, Nordberg ou PENHIP? E quando que a gente deve realizar esse exame? Então, na verdade, os métodos eles vão se complementar. Por exemplo, o método PENHIP ele foi desenvolvido na Universidade da Pensilvânia com o intuito de diagnosticar a frouxidão da articulação coxofemoral, que é o principal fator que leva à displasia coxofemoral. Então, se você tem um paciente que tem uma instabilidade na articulação do quadril, esse método PENHIP ele visa diagnosticar isso precocemente. E diagnosticando precocemente, esse cão ele pode ser removido da reprodução e não passar essa doença para os seus descendentes, até porque é uma doença de caráter genético. Então, PENHIP, diagnóstico precoce da frouxidão articular, que é um fator principal que leva à displasia. O método convencional, ele é um método que confirma a displasia. Ele deve ser realizado de acordo com algumas associações a partir de 1 ano e meio até 2 anos de idade. Fazendo esse método convencional e mensurando o ângulo de Nordberg, nós conseguimos identificar se esse cão tem displasia ou se ele não tem displasia. Então, na verdade, PENHIP para pacientes jovens, com menos até 5 meses de idade, e o método convencional para pacientes mais velhos a partir de 1 ano e meio, 2 anos de idade. E só então as raças de porte grande podem apresentar a displasia? Na verdade, a displasia é uma doença típica de cães de raças grandes. Pastor alemão, labrador, golden, uma lesão típica desses cães. Porém, nós podemos diagnosticar a displasia em cães de raças pequenas, e o Cocker é uma raça que, quando afetada as raças pequenas, o Cocker é bastante acometido, e também podemos ter displasia coxofemoral em gatos. Então, a displasia coxofemoral não é só comum em cães de raças grandes, mas também cães de raças pequenas e o gato. Porém, a maior proporção, a maior frequência de ocorrência em cães de raças grandes. Entendi. Muito interessante esse assunto. Eu agradeço então, professor Everton, por participar aqui com a gente hoje. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite do Instituto Qualitas. Lembrando que a Qualitas tem a pós-graduação em ortopedia em pequenos animais, onde o professor Everton é coordenador. E além disso, ele também é palestrante convidado na pós-graduação em clínica médica e cirúrgica de pequenos animais. Então fique ligado no site da Qualitas para saber mais sobre este curso e também os outros que a gente oferece. E além disso, nós estamos nas redes sociais. Eu agradeço sua companhia e até o próximo programa.